Bom, e a semana política em Brasília promete ser bem movimentada. O governo federal deve anunciar um pacote de medidas contra as facções criminosas. Na Câmara, Hugo Mota começa as negociações para pautar o fim da escala 6x1. No Senado, Davi Alcolumbre ensaia uma reaproximação com o presidente Lula. E no Supremo, devemos ter novos desdobramentos na decisão monocrática de Alexandre de Moraes, que barrou o PL da dosimetria, sem contar a possível delação premiada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Por isso, agora, o Jornal da Manhã conversa com o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, deputado Sanderson. Muito bom dia. A pressão só aumenta em Brasília em pleno ano eleitoral. E eu citei alguns dos temas que devem ser pauta já nessa semana no Congresso Nacional. Mas fique à vontade para comentar algum deles. Realmente a gente tem, assim, muitas tratativas que devem ser realizadas ao longo, então, dessa semana. Bom dia. Bom dia, uma semana que vai ser bastante intensa. Agora, registro aqui esta abominável decisão, vergonhosa decisão, num sábado, à tarde, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, suspendendo a aplicação da chamada Lei da Dosimetria. Esta lei foi amplamente discutida. Nós buscamos votar a anistia, que depois foi transformada em dosimetria nos últimos 3 anos. Então não foi nada assodado. A Câmara dos Deputados aprovou com os votos contrários da esquerda. O Senado aprovou com os votos contrários da esquerda também. Aí foi para a sanção o Lula, com um viés bastante revanchista e de ódio. Ele veta, o projeto vem para o Congresso e nós derrubamos o veto. Então, o processo legislativo e democrático foi totalmente perfectibilizado, muito discutido. E aí vai lá, PT, PCdoB, PSOL, até a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, entram com ADIs, ação diretas da inconstitucionalidade, pedindo o trancamento, a não aplicação imediata da lei, democraticamente, repiso, legitimamente aprovada, discutida e aprovada pelo parlamento que representa o povo brasileiro. E o ministro, com muita pressa, no sábado, porque um projeto, uma ação dessa, podia muito bem, né, ser despachada no dia de semana. Ele vai lá num sábado e já manda suspender aquele ar de raiva que esse ministro sempre atua quando é para enfrentar patriotas, quando é para enfrentar aqueles que são do campo conservador da direita. Nós vamos, com certeza, nós vamos reagir. Hoje, domingo, não tem como fazer nada. O Congresso está fechado. Mas já a partir de amanhã, vamos nos movimentar. O próprio presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, vai ser instado por nós, vai ser cobrado por nós para que alguma medida urgente seja adotada. Inclusive, a oposição já trabalha num novo pedido de impeachment contra este sujeito, Alexandre de Moraes, que não se cansa de agir de forma casuística, perseguindo seus adversários políticos. Isso é muito claro. Então, essa decisão que nós classificamos como abominável, como sofrível, lamentável, precisa ser urgentemente revertida, sob pena do Congresso Nacional perder todo o seu prestígio, se é que ainda tem algum prestígio. Nós não podemos mais aceitar que um ministro, de forma monocrática, agente político que não tem um voto, que não representa a população brasileira, cometa este deboche ao Poder Legislativo, esta afronta inaceitável à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, que representam a população brasileira. Deputado, bom dia ao senhor. Olha só, na sua avaliação, o que estaria por trás, então, dessa decisão? A gente tem conversado aqui no Jornal da Manhã, inclusive com o nosso comentarista Zé Maria, que é natural pedir uma avaliação, um estudo maior da lei antes dela, enfim, começar a entrar em vigor, mesmo que ela tenha sido promulgada na última sexta-feira. Mas, na sua avaliação, houve uma pressa do ministro em agir rapidamente para segurar a dosimetria? Pressa que revela o seu ódio pela causa, pressa que revela o seu intento de perseguir e manter
na cadeia inocentes. Qual é a urgência para que esse sujeito decida de forma monocrática? Fosse o contrário, por exemplo, né, ele vai mandar soltar pessoas que estão presas. Aí, tendo inocentes presos, ele até poderia, de forma monocrática, soltar. Agora, é o contrário, né? As pessoas estão presas, ninguém está sendo solta. Não haveria nenhuma razão para ele, num sábado de tarde, ir lá e mandar suspender. E justamente ele. Porque essa questão, mas ele é prevento. Sábado e domingo, há um plantão no STF, em todos os tribunais. Todos os tribunais, inclusive o STF, atua em regime de plantão. Em situações emergenciais, o plantonista, o ministro do Supremo plantonista vai lá, agora caiu justamente para ele. Então, isso aí é inaceitável. Nós não vamos admitir. Ele entra, mais uma vez, em rota de colisão com o Congresso Nacional, e colidindo com o Congresso, ele está colidindo, sim, com a população brasileira. Porque as discussões, as deliberações desta matéria foram amplamente realizadas. Não há porquê PT, PSOL, PCdoB, os partidos que, aliás, comumente, quando eles perdem na discussão democrática, no voto, eles correm lá para os seus companheiros do STF para receber guarida. E guarida é ilegítima, porque não há nada de inconstitucional nesse projeto, nada. Até porque nós sabemos, né, do esforço que Alexandre de Moraes fez para que as pessoas inocentes fossem condenadas a 15, 20, 25 anos de cadeia. Processo penal, isso o próprio ministro Fux registrou no seu voto. Processo penal é prova. Se não tem prova, as pessoas teriam que ter sido inocentadas. E mesmo sem prova, condenaram de forma vergonhosa centenas de pessoas. Aí nós vamos lá, o Congresso vai lá, considerando que a Suprema Corte teve a oportunidade de corrigir essa tragédia, essa decisão teratológica cometida por Alexandre de Moraes. O Supremo não fez, preferiu lavar as mãos, sucumbiram diante da pressão desse sujeito. O Congresso foi obrigado a agir. E agiu. Todo mundo, as discussões, as deliberações foram públicas, inclusive com modificações. Havia ali a possibilidade de criminosos comuns, de delinquentes organizados serem beneficiados. Nós retiramos esse texto, ficou apenas a questão do 8 de janeiro. Nós queríamos, e todo mundo sabe, queríamos a anistia, que também tem previsão constitucional e legal e que pode ser feito. Queríamos anistia. Deixamos de lado a anistia para aprovar, então, dosimetria. Segundo o relator, o próprio relator, relatou para nós, isso é público, que conversou com ministros do STF, inclusive com esse Alexandre de Moraes, durante o processo legislativo. Então, nós encaramos isso como uma afronta, uma decisão deplorável, abominável, vergonhosa, que nós não vamos aceitar. Bom, nós seguimos aqui com a entrevista com o deputado Sanderson, né, do Rio Grande do Sul, agora incluindo também na nossa conversa o José Maria Trindade. Salve, deputado. Olha, é um prazer falar com o senhor aqui. Deputado, eu acho que a pressa dele é favorável ao projeto. Se ele demorasse a decidir, era mais demorado para reduzir as penas. E, por outro lado, a decisão dele foi de mandar ao plenário do Supremo. É inevitável que esse assunto passe, e desejável que esse assunto passe pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Onde eu estou entendendo errado? Não, o erro, Zé Maria, cumprimentos a ti e respeito e admiro teus comentários, tuas análises, mas, primeiro, final de semana, todos nós sabemos que o STF age em regime de plantão. STF, STJ, os TRFs. E aí vem, num sábado, o ministro que foi o relator, foi o autor de várias decisões cautelares, inclusive, se apressa para dar decisão. Por outro lado,
Os autores dessas ADIs falam por si só. PT, PSOL, não foi o Ministério Público, porque o Ministério Público, o PGR, que é o fiscal da lei, que é o chamado custos legis, ele teria legitimidade. Por que o Ministério Público não entrou? Por que o fiscal da lei não entrou? Porque, por exemplo, a Defensoria Pública da União também é parte e não entrou. Agora, vai lá, partidos interessados, derrotados no processo legislativo. Isso não é a primeira vez que acontece. Eles têm corrido sempre por STF para tentar, com seus companheiros e apadrinhados políticos, conseguir vitórias que não cabem ao Poder Judiciário. Nós ali dentro do Congresso Nacional decidimos essa questão com toda a preocupação de não cometermos ilegalidades. Decidimos, inclusive, ouvindo as consultorias da Câmara e do Senado, que aliás são absolutamente imparciais e qualificadas. A matéria passou pela CCJ, Câmara e Senado. Mesmo com a interferência, com a tentativa de interferência do Palácio do Planalto, porque isso não caberia, isso também já é uma outra impropriedade. O Palácio do Planalto dentro do Congresso fazendo pressão nos parlamentares, isso é algo até de nós apurarmos no aspecto criminal. Dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, agentes do Palácio do Planalto, a manos de Lula, fazendo pressão para os deputados votarem contra, para os senadores votarem contra, e aí agora isso culmina com essa decisão, como eu disse, inoportuna, inconveniente e ilegítima. Não é assim que nós vamos resolver os nossos problemas. Agora, claro, nós já estamos trabalhando, Zé Maria. Daqui 3 meses temos eleições. Nós estamos trabalhando para ter um Congresso mais altivo, independente, honrado. E aí sim, no ano que vem, com o Senado renovado, com a Câmara renovada, olharmos com outros olhos para esse tipo de abuso, para esse tipo de afronta que, em especial, este ministro tem cometido contra a população brasileira. Bom, agora 9h49. Seguimos aqui com a entrevista com o deputado Sanderson, falando sobre essa questão, né, do PL da dosimetria, a intervenção do ministro Alexandre de Moraes. De que forma que vocês pretendem também avançar na proposta de emenda à Constituição, a PEC, que trata sobre o Supremo não ter mais essas decisões monocráticas? Você acredita que realmente isso pode seguir adiante e ser um passo importante também para que decisões como essas não sejam tomadas? Porque muito se discute também sobre constitucionalidade disso ou daquilo. Por exemplo, está previsto na Constituição que a última palavra sempre deve ser do Congresso Nacional. Isso é constitucional. E aí vocês entendem também que essas decisões monocráticas, quando tem algum tipo de intervenção do STF, não está respeitando a Constituição e pretendem avançar contra isso para que o colegiado decida nas próximas decisões? Com certeza. O parlamento brasileiro é que fala em nome da população brasileira. Ao Poder Judiciário cabe apenas cumprir a lei, mais nada. Esse ativismo judicial, ele existe aqui no Brasil muito também por conta da omissão do parlamento. Por exemplo, Estados Unidos, que tem uma Suprema Corte que não se intromete em questões políticas, que não faz ativismo judicial e que respeita, sobretudo, a decisão do parlamento, lá é o contrário. 90% das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos são colegiadas. Aqui não. Aqui 90% das decisões são monocráticas. Apenas 10% são colegiadas. Nós precisamos inverter isso aí aqui no Brasil. Botar a composição nos trilhos novamente. Evitar que esse tipo de situação aconteça. Agora, para termos força, termos, como eu disse, autonomia e independência completa no Congresso Nacional para fazer isso aí, eu sinceramente acho que apenas depois das eleições. Prova disso é este avanço que o STF vem cometendo ultimamente, usurpando de suas funções, e a Câmara dos Deputados e o Senado, como regra, não fazem nada. Esta questão das decisões monocráticas, a proposta de emenda à Constituição já passou no Senado, está parada, está dormitando na Câmara. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, que tem o poder, podia muito bem, acelerar e mandar a PEC, inclusive, para o plenário.
Isso daria uma excelente resposta para a população que enxerga isso, que vê isso e não gosta. Só quem está aplaudindo isso é Lula e companhia, PT, PSOL, PCdoB, porque com a configuração atual do STF, eles são favorecidos. Independente, isso não pode haver uma Suprema Corte subordinada a interesses políticos, de lado a lado, né? E para fazer isso aí, nós precisamos mudar uma série de questões. Não é só a questão da PEC que vai restringir decisões monocráticas. Nós precisamos também tratar de mandato dos ministros do STF. Nós precisamos tratar de aprimorar o processo de escolha e indicação de ministro do STF. Nós precisamos tratar também de um compliance, uma transparência, uma conformidade das ações de ministros do STF fora das decisões judiciais. Por exemplo, nós temos 2 ministros do STF que os nomes deles constam aí como suspeitos de envolvimento em esquemas de corrupção. Por que ainda não foram afastados? Porque os ministros do STF, só eles podem fazerem as suas correições. Não tem um órgão externo, o CNJ, que foi criado para isso em 2005, através de uma emenda constitucional. Eu representei o CNJ. O CNJ disse, não, realmente, nós podemos correcionar todos os juízes do Brasil, menos os ministros do STF. Ou seja, o órgão que foi criado para fazer a correição de ministros que, porventura, cometam deslizes, não tem o poder de fazer o processo e o controle. O Senado, nós sabemos, não faz. Então, nós precisamos, não pode ter um órgão fora de controle, chamados intocáveis. Hoje, os ministros do STF são intocáveis, estão fora do controle e por isso a população, por onde nós andamos, tem cobrado. O que fazer para que ministros do STF sejam subordinados ao interesse da população brasileira, sejam subordinados à lei, sejam subordinados, de fato, à Constituição. Eu tenho dito, Congresso forte, Senado e Câmara forte, podem fazer essas modificações. Este Congresso hoje, infelizmente, não vai fazer. Bom, e a gente vai seguir acompanhando. Agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã do deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. E a semana tensa, né? Muito provavelmente a gente vai ver aí em Brasília. Obrigado. Obrigado, bom dia.